Ah, tecnologia. O que seria de nós sem ela? Olha ao seu redor, tudo é tecnologia. Sua casa, seus utensílios cotidianos, sua roupa, o objeto que comporta seus alimentos e muitas outras coisas. Você conhece a história da tecnologia? Conhece os possíveis rumos que ela poderá tomar? É isso que nós vamos discutir no podcast de hoje. Trouxe comigo nesse podcast mais 4 representantes para discutir tecnologia em períodos históricos diferentes, que é o Caio, o Opa! Gabriel, Oi. o Daniel e a Nepo. Opa! E eu, o mestre de cerimônia. Você poderia falar um pouco sobre as tecnologias da pré-história? Claro, meu amigo. Quando falamos em tecnologia, a primeira coisa que nos vem em mente, certamente, são os avanços tecnológicos do nosso presente, como os robôs, os computadores e as máquinas. No entanto, a palavra se refere a toda e qualquer técnica que tenha se desenvolvido graças à atividade humana, proposital, sistemática e utilizada para um determinado fim. As técnicas desenvolvidas na pré-história vão desde o domínio do fogo até a invenção da roda, e até mesmo a fundição de metais, que possibilitaram a sobrevivência dos homens na Terra. Os homens e as mulheres pré-históricos podem não ter escrita, porém, elaboraram e confeccionaram ferramentas das mais diversas, a partir dos materiais disponíveis na natureza. Transformar um elemento da natureza em outra coisa e dar a ela uma outra utilidade foi a atividade comum das sociedades anteriores à invenção da escrita. Uma das principais técnicas desenvolvidas foi a atividade de lascar pedras, umas nas outras a fim de formar uma ponte aguda que servirá para a caça e para o manuseio de alimentos. Foi lascando pedras que o homem descobriu o fogo, uma das tecnologias mais importantes da humanidade até hoje. A partir dele, descoberto no período que chamamos de Paleolítico, muita coisa mudou. Além da possibilidade de se fazer fogueiras para aquecer o grupo, o cozimento de alimentos proporcionou uma maior sobrevivência, com consequente aumento demográfico. A partir dele, também foi possível, muito tempo após sua descoberta, fundir metais para a produção de novos objetos, úteis para o cotidiano e sobrevivência dos grupos humanos. Muito obrigado, Caio, por falar sobre os avanços tecnológicos na pré-história. Agora, Gabriel, você poderia falar sobre os avanços tecnológicos na Idade Antiga? Com certeza, houveram muitos avanços tecnológicos na Idade Antiga, e a Idade Antiga, inclusive, é um período que compreende de 4.200 a.C., que foi a invenção da escrita, que também pode ser compreendida como uma tecnologia, até 476 d.C., que é a queda do Império Romano. Houveram muitos avanços tecnológicos, tanto nas ciências em gerais, arquitetura, astronomia e etc., como na própria tecnologia, principalmente no que diz respeito aos materiais bélicos e a instrumentos para ajudar nas descobertas científicas. Os materiais bélicos, tanto que o que difere uma guerra da pré-história e uma guerra da Idade Antiga, é, é a organização e a tecnologia que há por detrás, mostrando o que é necessário. Mas, enfim, um povo que inventou a escrita foram os sumérios, então vou começar por eles. Os sumérios, eles tiveram grandes avanços tecnológicos, como a invenção da roda, em algumas descobertas astronômicas, a criação de um calendário e algumas coisas úteis para a produção agrícola e essas coisas. E outro povo que existiu na Idade Antiga e que também foi de suma importância foi os babilônicos, que não vou contar muito sobre, mas o período de ascensão deles foi durante mais ou menos o Nabucodonosor e o Hammurabi, e eles tiveram inúmeros avanços tecnológicos, principalmente na medicina e na astronomia. Na astronomia eles fizeram alguns instrumentos e viram alguns astros. Eles também inventaram alguns instrumentos para medição do tempo. E na arquitetura eles inventaram algumas coisas com argila e essas coisas que
que é muito utilizado por cidadãos que moram no local. E na medicina, eles fizeram alguns conceitos baseados no método empírico do conhecimento, e eles construíram algumas coisas que foram necessárias para os seus sucessores, eles têm códigos, etc. Outra civilização importante foi o Egito Antigo, que construiu as pirâmides e essas coisas, e contribuiu muito para as ciências, tanto que eles possuíam um calendário parecido com o nosso. Eles contribuíram na escrita, que eles tinham a própria escrita deles, na domesticação de animais, na construção dos primeiros oráculos, e dentre outras coisas. A Grécia também foi outro império, outra civilização importante, que inventou, inclusive, o primeiro computador registrado, que era usado para descobertas astronômicas. Eles também influenciaram em algumas descobertas na arquitetura, na astronomia, nas artes, na matemática e dentre outras coisas que a gente já ouviu falar. Tanto que quando vai falar de alguma área das ciências, começa normalmente por algum teórico ou alguma invenção daquela época. A Roma Antiga também não teve tão grandes avanços no que diz respeito aos instrumentos construídos para ciência, só que eles tiveram algumas evoluções na arquitetura, principalmente, como a construção dos aquedutos, de algumas coisas na medicina, na metalurgia, na tecelagem, na fiação, na engenharia militar e dentre outras coisas. Também houveram algumas civilizações da Ásia que foram importantes, como a China, que contribuiu para algumas descobertas futuramente, que é a Idade Média, só que eu não vou falar agora, como a pólvora. E também teve a Índia, que tinha era uma população meio que igualitária e possuía alguns aspectos que são usados hoje em dia. Muito obrigado, Gabriel. Daniel, você poderia falar um pouco sobre os avanços tecnológicos da Idade Média? A Idade Média, que começa do século V até o século XV. Uma das grandes invenções de energia desse período foi no século XIII, que foi a criação da atrelagem, que pôs os animais como bois e cavalos para trabalharem nas lavouras. Também teve grandes avanços nos navios, que foram construídos lemes, que tornou os navios mais fáceis de serem conduzidos, e a criação da bússola no século XIII também. Os avanços tecnológicos de maior importância foram a criação da pólvora e das armas de fogo, que revolucionaram a guerra. O vidro, que era utilizado para formar os vitrais de igrejas e capelas, e um grande progresso comercial acontece com o surgimento de câmbio, a troca de moedas. Obrigado, Daniel. E, Nepo, você poderia falar um pouco sobre os avanços tecnológicos da Idade Moderna? A Idade Moderna, ao contrário do que se pode imaginar, não se refere ao momento histórico em que vivemos atualmente, mas é um período da história ocidental compreendido entre os anos de 1453, com a tomada de Constantinopla pelo Império Otomano, e 1789, com o início da Revolução Francesa. Os principais acontecimentos da Idade Moderna é a Revolução Industrial, que é o período em que a produção de manufaturas teve um grande crescimento. Dentro desse período, temos uma produção de ferro e carvão e algumas invenções com vapor, sendo que no início do século XVIII, Abraham Darwin e Thomas Newcomen criaram as condições para o nascimento da Revolução Industrial, sendo um deles tendo descoberto um tipo de carvão que produzia um ferro de melhor qualidade e o outro tendo inventado uma bomba para drenar a água das minas de carvão, que era acionada por um motor a vapor. A produção de ferro e carvão aumentou rapidamente. O ferro se manteve como principal insumo de construção civil e na fabricação de ferramentas até o fim do século XIX, quando o aço começou a substituir o ferro comum. Já nas máquinas e fábricas, teve outras invenções que aceleraram a fabricação de produtos como tecidos e roupas.
Máquinas como o tear motorizado produziam tecidos com mais facilidade e rapidez. A produção de roupas deixou de ser doméstica e passou a ser feita em grandes fábricas que usavam motores a vapor para movimentar suas máquinas. Uma grande mudança nos transportes também ocorreu nessa época, como algumas melhorias na máquina a vapor, a criação do barco a vapor, a criação de locomotivas a vapor, e teve também a invenção de um método mais eficiente para fabricar aço, possibilitando seu uso na construção de trilhas para ferrovias, navios de pontes e dos primeiros arranha-céus. Também foi construído um motor movido a gasolina. E em 1885, os motores a gasolina foram usados na invenção de alguns automóveis. Muito obrigado, Giovana. Agora, para falar um pouco sobre a idade contemporânea, vamos chamar o Renan. E você pode falar um pouco para a gente, Renan? Compreendido entre a Revolução Francesa de 1789 e os dias atuais, o período histórico conhecido como Idade Contemporânea é marcado por transformações profundas na organização da sociedade e também por conflitos de amplitude mundial. Principais tecnologias da Revolução Francesa, fase antecedente à Segunda Guerra Mundial. A locomotiva a vapor. Um dos desenvolvimentos muito significativos para o transporte terrestre foi o surgimento da locomotiva a vapor. O automóvel. Outro importantíssimo transporte terrestre foi a construção do primeiro automóvel. Os barcos a vapor. Nos transportes marítimos foi essencial a navegação que utilizava força a vapor, sendo os primeiros barcos desse tipo foram utilizados para transportar passageiros no rio dos Estados Unidos. Os aviões. A partir desse século, há a introdução de um novo meio de locomoção, o transporte aéreo. A lâmpada elétrica. No século XIX, mais exatamente entre 1878 e 1879, a lâmpada elétrica é desenvolvida. Os meios de comunicação. Os meios de comunicação teve como precursor o telégrafo, que através de fios permitia enviar mensagens por sinais elétricos e codificados. O armamento bélico. O armamento ganharam grande aperfeiçoamento a partir do século XIX, devido principalmente às duas grandes guerras. Assim, no início desse século, foi construída a pistola de percussão. Esta carregada com apenas um cartucho, ou seja, uma bala. Fase posterior a 1945. A robótica. A indústria se revoluciona apresentando em todos ou quase todos os setores de tecnologia da robótica. Entretanto, já há muito tempo se constrói robôs como automatos. A conquista do espaço. A partir da Segunda Guerra Mundial começa a exploração espacial, sendo assim o primeiro foguete capaz de sair da atmosfera terrestre. Foi um dos desenvolvimentos pela Alemanha. O V2. Os foguetes com estágios começam a surgir no final da década de 40. Qual o período tecnológico que é mais importante para a evolução humana? Eu não sei definir porque, tipo, a Idade Antiga, sem as coisas que tiveram lá, que teve bastante, não possibilitaria as coisas da Idade Média, que por sua vez não teria possibilitado as coisas da Idade Moderna. Se não tivesse as coisas da Idade Moderna, não ia assim. É tipo um efeito dominó, cada um vai levando o outro. Se não tivesse, por exemplo, na Qual teve pré-história lá. mais avanço tecnológico? Mais avanço, acho que lá Contemporâneo, para Idade Moderna e Contemporânea, com certeza. Desde o começo da primeira Revolução Industrial até agora. Tanto que tem uma expectativa lá que fala que quanto mais o ser humano evolui, mais ele evolui, tipo. Sério? Meio que deu pra... Tem um bagulho no Mundo Mistério que eu vi que, por exemplo, demorava um tempo pra ter um ban, assim, que inovava um monte de coisa. Aí depois foi diminuindo esse tempo pra ter um ban, tipo... Aí teve a primeira Revolução Industrial. Deu muito tempo até chegar na Revolução Industrial. Do nada teve a segunda, e depois teve a terceira. Aí, agora a gente inventou o celular, inventou o cara que tá indo viajar em Marte, entendeu? Feito isso, agora separamos 4 perguntas para iniciar uma discussão. Enfim, galera. O que vocês pensam sobre as tecnologias futuras? Eu acho que vai ter bastante inteligência artificial fazendo trabalho manual, o Gabriel, acho, e que a gente vai usar, talvez nem a cabeça use, porque a inteligência artificial consegue adquirir mais informação que a gente, então é o rumo certo. Vocês acham que a gente vai ficar tipo aqueles caras do óleo, tipo, a gente vai ficar gordão?
uma nave, a gente vai sair da Terra. Isso é legal. Eu acho que com esse avanço, muitas profissões vão acabar desaparecendo e o mercado de trabalho vai ficar muito limitado para as pessoas muito específicas e as máquinas vão assumir basicamente todo o trabalho braçal dos humanos. A taxa Eu- de desemprego vai aumentar pra caramba, né? Com Sim, exatamente. a tecnologia. A taxa de desemprego. Acho que professor é uma profissão que nunca vai ser substituída por conta da didática que tem, tá ligado? Porque meio que eu acho, porque, por exemplo, eu vendo as coisas na televisão, ou mesmo um humano falando um robô, não é tão bom quanto um professor indo lá e você não entende. Ele vai lá, não, ele entende as coisas. Essa pandemia mostrou muito isso, né? Exatamente, essa pandemia Uma comprova tela muito celular isso. é horrível aprender e professor na sala de aula é uma coisa muito Sim. boa. Mas voltando, eu acho que, por exemplo, em tela, ainda ajuda mais do que um professor particular, por exemplo, do que máquina, essas coisas. Eu acho que mesmo se for uma telinha mostrando um professor conversando com os alunos, não vai ser algo gravado, sabe? Ou uma máquina ensinando, vai ser algo um professor mesmo presencialmente ou professor na telinha ali conversando. Eu não acho que isso vai funcionar, porque, meu, deve ser horrível você tá lá, você vai estudar e ter uma máquina lá te ensinando, tá ligado? Eu acho que não ia ser uma boa ideia. Espero que ninguém ache que isso seria uma boa ideia futuramente, substituir professores. E tem um bagulho da. Tem duas teorias para o futuro, que no caso de tecnologia, fugindo um pouco de tecnologia, que é o de superpopulação e de pouca população, e os dois são uma merda. Sim, Aí, às exatamente. vezes, Os dois Aí, às são- vezes, por exemplo, a tecnologia, o robô, essas coisas poderia coexistir normalmente se fosse com pouca população, porque aí, às vezes essa população ficava só com uma parte do trabalho que exigia intelectualmente, ou sei lá. Mas se for uma superpopulação e começar a vir um monte de máquina, aí talvez dê problema. Mas aí vai pensamento de cada um. E aí, Daniel, o que você acha sobre tecnologia aí no futuro? O que vai acontecer? Eu sei uma profissão, aquela lá, qual é o nome? Que conserta as máquinas e tudo mais. Não. Metalúrgico? Só que você poderia fazer um Não sei se robô para metalúrgico é consertar o- outro robô, se existir É verdade. inteligência artificial. Tem que Sim. consertar o robô que conserta robô. Só que o Sim. robô que conserta robô vai ter outro robô para consertar Vai ser um robô. infinito, mas em algum então momento não vai ter tem que ter como. interferência humana. Só que aí vai ser um carinha para consertar um que vai ver um... E sei o lá, outro vai quem consertar outros e outros. A interferência humana é justamente alguém ter que criar esse robô para consertar outro robô. Sim, mas e se um desses robôs, tipo, tem que ser paradoxo pelo menos do- 2 robôs. Ainda vai ter alguém que vai Tá. liderar a fábrica de robôs também. Que vai Sim, vai senão os liderar os robôs vão dominar o robôs mundo, para óbvio. construir robôs. Sim. Vamos pra próxima questão, por favor. É, Esse negócio já tá ficando loucura. Tá ficando doideira, é verdade. Ah, Renan, próxima questão. Enfim, próxima questão é: quais podem ser as futuras consequências de tanta tecnologia presente em nossas vidas? Um monte de Eu tenho muitas consequências. Eu acho que os crimes são praticados na internet podem ser tipo, muito mais presentes, mais do que já são, por exemplo, como venda ilegal de armas ou esses crimes que são feitos pela internet mesmo, como hackear a sua câmera e a pessoa ficar te extorquindo, tá ligado? Ou mesmo Tipo, interferência em julgamento. Mas você não acha que, tipo, evoluindo muito a tecnologia, a gente não vai ter, tipo, uma segurança para isso, tipo, muito avançada para esse tipo Não, de acho coisa? que não. Acho que vai ser muito difícil você ter uma segurança 100% eficaz e vai evitar tudo isso. Outra coisa que o consequência, né, da tecnologia presente na nossa vida é o aumento do web namoro. Tem cara que casa com um japonesinha de celular. É engraçado. Exato. verdade. Isso é um problema, Não, eu mas acho. isso é verdade. É tipo aquele filme lá, Ela. Vocês já viram? É isso? Não. Acho que é. Eu já vi Não, um não. episódio de Black Mirror, foi um dos piores que eu já assisti, inclusive. Qual? Que é um Nossa, carinha que cara. vai... Como assim? Tô zoando. Eu assisti 2 episódios, um que minha tia falou assim, é o último que eu não assisti. Então, como a tia era um tipo Disney, que era o final de uma segunda temporada, da terceira, sei lá. E tem um que a menina tenta resgatar um robozinho, sei lá.
E tem outro que é de um carinha que ele pega um negócio, ele tá jogando, acho que meio que um Street Fighter com a mulher, e ele acaba namorando um amigo. É mó brisa. Esse episódio é muito bom. Eu adoro esse episódio. Isso Vocês vai pro assistiram- podcast ou não? Só pra saber, assim. O quê? Isso aí que vocês estão falando. Ah, vai, né? É tipo, aqui é uma parte mais livre de conversa, então. É, não tem então, problema. a parte Tô mais vendo. livre. Duvidar até as coisas do Daniel, a gente brigando com ele, vai, parceiro. Nossa. Nossa. Então Essas vou. partes, inclusive, se não for as partes do Daniel, eu vou ter que cortar, mas enfim. Nossa. Então, Daniel entrou vocês de assistiram Love, Death and Robots? Eu gosto de fiquei de inglês do assistir, cara. mas eu não assisti ainda. Love and Death and Robots, ué. Ah, tá, não, eu ia assistir, lembrei. Nossa, é muito bom. É só muito bom, não tem muito o que falar. Outro episódio que se interliga com o crime de internet de Black Mirror é Shut Up and Dance. Vocês já assistiram esse episódio? Eu já devo ter assistido. Com certeza eu devo ter assistido, mas eu não lembro o Daquele contexto. carinha lá que, tipo... Nossa, esse episódio é muito doido. Você acha que, por exemplo... Ah, pode falar, eu sou um Qual que é o episódio? moleque da vida. Tipo... Não sei, essa parte é muito pesada, então... acho que não Fala, deve. pô. É Sim. aquele episódio lá que o cara... Ele é gravado. Ah, a do Pela- porco, né? O primeiro episódio, não é? Não. Tá ligado aquele cara que fez The End of the Fucking World? Então, Ah, ele fez- sei! Exatamente! Então, Esse episódio é muito bom. Eu ia falar exatamente dele. então, só que eu não sei como falar sem não ficar pesado aí. Tipo. É bem pesado. Os caras começam a observar a sua vida, começam a hackear essas coisas e eles Sim, pegam não, fazendo Watch tudo Dogs de errado 2. pra extorquir você. Watch Dogs 2, por mais que seja péssimo, tô brincando, não acho tão legal, mas também não é tão ruim. Ele fala meio que um bagulho assim, que é meio que uma empresa, eu posso estar mentindo. Só que É meio que o uma empresa- Legion, é o Legião. Não, esse é o último que lançou, tem o penúltimo, que é o do Marcos lá, o... Ah, tá. Então, é tipo, é meio que uma empresa que ela consegue monitorar a sua vida e ver um monte de coisa, aí o Marcos vai lá pra interferir naquilo e tal lá. Só que eu também tenho um negócio de ter mais doença e, por exemplo, por causa da emissão de carbono, tipo, a gente tem que usar máscara e essas merdas, e também tem outra coisa que eu esqueci. Por exemplo, estão falando que por conta do desmatamento a gente tem entrando em contato mais com os animais e pode gerar novas doenças. Aí também é uma das... Não é literalmente um efeito da tecnologia, mas é uma coisa feita por o homem com auxílio da tecnologia que pode afetar nossas vidas aí. Achei legal isso também. Realmente. E aí, Certo. Caiano e Daniel, o que vocês têm a acrescentar aí? Assim, vocês estão falando de série, eu não assisto nada. Eu faço lição, jogo Minecraft e é isso. Não tem como eu contribuir se vocês estão falando séries. Não tem muito o que eu fazer. Você joga Minecraft, uma tecnologia. A tecnologia influenciando na sua vida. Minecraft é a maior tecnologia do também nunca mundo. assisti nenhuma dessas séries que vocês estão falando. Acho que eu sou. Eu assisti esse Love, sei lá o que, eu não assisti. O que eles citaram The End on the Fuck World, eu assisti 2 vezes. Achei daorinha. Só pra saber qual é a pergunta mesmo? Quais podem ser as futuras consequências de tanta tecnologia em nossas vidas? Ah, Eu acho que era sim, claro, eu já sei o que é. isso. Morte. Não, falando. Não, tipo, agora sério, vocês acham que com o avanço da tecnologia também a taxa de depressão, suicídio pode aumentar? Porque Sim, Com olha o certeza. a Japão. internet é a maior causa de tudo isso. O Assim, Japão, por como- exemplo, é um dos países mais tecnológicos e tem um índice de suicídio muito alto. Acho que com ou sem vai aumentar de qualquer jeito. Sim, com certeza. Nesse mundo atualmente, tem com com, muita mais tecnologia. com o governo do Bolsonaro é capaz de aumentar mais ainda isso. Que Bolsonaro. isso? Que nada, não. Fala do meu Crítica herói, não social fala do meu Vamos herói. falar de política Vamos ser agora. cancelados agora. Fala do meu Primeiro herói, não episódio, fala o fim. do meu herói. Não. Mas Eu é vou verdade, tipo, essa galera que fica muito tempo na internet. No Japão mesmo, é um belo de um exemplo disso. A galera vive se matando lá por causa disso. E é um dos países mais desenvolvidos Tem até uma Técnico- floresta lá que Eu os não caras sei fazem falar. suicídio. É, tem a floresta do suicídio lá, tá ligado? Aí a galera vai lá pra se matar, pô. Por isso que chama O que eu floresta do suicídio. O que eu acho engraçado, mano, é que, tipo, tem um incidente, tem um tiroteio. Ao invés das pessoas correrem, ela pega a merda do celular e vai caminhando junto com a polícia, mano. Tipo aquele bagulho do Lázaro. Tinha um monte de gente agora que ele morreu, mas antes também tinha. Um monte de gente gravando, assim, ele, aí o corpo entrando. Eu acho que Sim, a internet pode contribuir pra alienação e essas coisas. Aí trazer mais gente Sim. alienada. sei lá. esse tipo de coisa pode interferir também muito. Por exemplo, se o Lázaro estivesse vivo agora, que não é o caso,
isso poderia, toda essa repercussão que teve e interferir muito no julgamento dele. Isso E- sempre aconteceu com esses casos que ficaram muito famosos. Sempre teve uma interferência de fora, da mídia ou de qualquer outra pessoa no julgamento final. E nunca deu Teve até um certo. negócio que o Nunca deu professor certo. falou que um carinha lá, ele foi condenado só por ser judeu, um negócio lá que ele tava falando sobre Antônio Cândido, sei lá o quê. Aí ele escreveu alguma coisa e acabou tendo. Não lembro exatamente, eu posso estar falando bosta, mas repercutiu e sempre teve esse negócio. Não lembro exatamente, mas enfim. Quais os pontos positivos das tecnologias? Você acha que no combate ao crime, por exemplo, câmera, se não existisse essa merda de crime ia sair impune, se No existisse caso do câmera. Lázaro mesmo, né? A internet meio que ajudou um pouco. Morte. Se a moça não tivesse a merda de um celular, não teria. Então, é exatamente isso. Se as pessoas não tivessem o celular, não avisariam que ele está em algum lugar, então. Tipo Jack Morte. Stripador. Ele chegava assim, tinha uma A polícia prostituta não ia ter andando nenhum na ponto rua. de referência pra saber onde ele estava. Então. Aí ele matava e ninguém sabia de nada. E, por exemplo, óbvio que tem um lugar com câmera, e se ele fosse hoje em dia, ele saberia onde matar ou não. Mas alguém teria visto, alguém poderia ter ligado, teria um monte Sim, de com processo certeza. burocrático. Até eu acho que para armazenar informação de criminoso é mais seguro, porque é um servidor que armazena, zero nos papéis. Então, Sim, é melhor do que armazenar isso tudo em se liga- pastinha. Isso se liga ao que a Nepo falou de crimes virtuais, né? Que, tipo, você acha que com o avanço da tecnologia provavelmente vai ter alguma segurança muito mais avançada que dificulta o Morte. acesso, por Às exemplo, vezes ao não, é webcam, tipo o bagulho ligação. da introdução de máquina na Revolução Industrial. Ninguém sabia que aquela emissão de carbono ia dar um monte de coisa que tem hoje. Só foi indo, e agora estão vendo. Aí Ó, quando perceberam, era tarde demais. E isso é o que nos leva à seguinte pergunta, que é os pontos negativos de tanta tecnologia presente na nossa vida. Eu queria falar mais sobre os pontos positivos, mas... acho que a gente pode falar dos dois. Pode falar pros dois, eu acho que fica bem mais fácil. Então, tipo, de um ou dois. Ou os crimes virtuais vão piorar, ou eles vão, tipo, melhorar. Simplesmente sumir, né? Melhorar. É, porque, tipo, Desaparecer. pode Aí ser nisso muito também bom. vai mais acabar gente nova sumindo. pra trabalhar na polícia, mano. Porque Sim. velho trabalhando um monte de coisa e vai entender, às vezes fica no mesmo processo. Sim, então, teve com o avanço tecnológico e com esses crimes virtuais, teve que criar uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Então, é mais umas profissões que tiveram que ser criadas pela tecnologia. O Brasil também é um país bem ruim nesse negócio de tecnologia. Invadiram o celular de Sim, sei com lá certeza. quem, explanaram a Bolsonaro. informação de sei lá quem. Vazaram do cartão de crédito dele também. CPF. E dizem que é muito fácil rastrear CPF. Eu já entrei num grupo de um cara que eu tava conversando, aí um cara começou a xingar ele era o líder do grupo. Aí ele começou a xingar a namorada dele, que era, por sinal, web namorada, corninho mano. Aí ele chegou e ele pegou e colocou o CPF do cara, só que ele colocou no lugar de duas letras, ele colocou como que é o nome? Um jogo da velha, esqueci o nome, um hashtag, sei lá, pra não mostrar pra todo mundo. Ele cagou todinho e foi embora, porque se ele não fosse, tipo, o cara tava pagando de machão, ele teria pelo menos colocado sei lá o quê, ele rastreou o CPF, ele rastreou o endereço do cara, um monte de coisa. Então, esse negócio também é um negócio muito complicado, porque se você jogar o nome de qualquer pessoa no mundo, no mundo não, vamos dizer no Brasil, se jogar o nome dessa pessoa na internet, você acha uma ficha completa com telefone, CPF, endereço, você acha tudo. Disso eu nem sabia, eu achei que era. Eu já pesquisei várias vezes, tipo, meu nome, eu acho meu Facebook. Não, seu nome você não vai achar porque você não tem história, digamos assim. Mas, por exemplo, procura o nome da tua mãe. Não tem história. Meu, é porque você não tem mãe, mais. por exemplo, tá no Google. É sério, eu já testei isso. Você joga o nome de uma Eu também já adulta, fiz isso, aparece um monte de nome, assim. Aparece muito dado. A pessoa pode super facilmente achar seu número por ali. Tipo, é meio nada a ver, mas teve uma história, né, que aconteceu comigo. Que um dia eu tava jogando, pode me julgar, LOL. E aí, tipo, eu deixei o grupo aberto, né? E aí chegou um cara, e ele chegou falando, tipo, e aí, Renan, beleza? Eu nunca vi o cara na minha vida. Tá vendo? Coisas que acontecem na internet. Por isso que o seu nome tem que ser XLR8 em todos os jogos. Nunca vão saber que é você. Não, mas meu nome não é Renan, né? No LOL, tá ligado? Ah, então você foi hackeado.
E eu também acho que uma coisa que a tecnologia ajuda é, por exemplo, esse bagulho que o professor estava falando hoje de manhã de toyotismo e Não, coisas ó. desse tipo. Eu acho que no futuro o trabalho, principalmente em construção dessas coisas, vai ser 100%, 100%, 100% manual não, Eu vou. robotizado. Talvez Olha, um humano Vai não aumentar move um muito a dedo. produção. assim, o ponto positivo o povo vai se proteger mais com o hack, vai acabar com o hack. Ponto negativo, vai ter hack, mais hack, vai ter hack pior que os hack normal agora. Sim. Quando Mas tiver um também- hack de amor doce, Nunca aí vão chegar uma acabamos, proteção tão boa estouramos o assim pra nível de evitar os tecnologia. hackers, então. Eu acho que um ponto negativo da tecnologia é, tipo, esses negócios, apresentar a tecnologia pro pessoal mais velho. Esse negócio de fake news, deu mó treta. Imagina, por exemplo, eu sou da geração de agora, mas aí vem uma tecnologia depois, que às vezes nem é similar ao celular, eu vou me adaptando e parece meu tio, tipo, falando, não meu tio, que meus tios são todos mais ou menos, eles não disseminam a Cara, coisa. Mas falar que, sei lá, o Haddad tava distribuindo kit gay por aí começa a marcar todo mundo e falar, E às falar vezes, em talvez, fake news, com a avanço da tecnologia, vai aumentar muito a fake news. então, Sim, tipo, com certeza. porque os Muito, caras, muito. eles têm, tipo, muito mais liberdade na internet, tá ligado? Com certeza. É, Eles a podem terra falar o sem que lei, quiser na basicamente. internet. Eles podem espalhar o que quiser na internet. Isso é ruim. Tanto que eu Por esqueci isso quem que disse eu que sou na contra o internet. Twitter. O que eu acho estranho no Twitter é que, por exemplo, no Facebook eles têm uma política meio que contra um monte de coisas. Tanto que se você entrar num grupo é meio difícil você. Que tipo, eles combatem pornografia e etc, etc, etc. Já no Twitter não tem tanto essas coisas. Se você pegar um link certo, dá pra entrar em um monte de coisa. Lá você dá pra falar um monte de coisa. É mó tretinha. Acho que a única coisa que eu não gosto do Twitter é esse negócio de não ter meio que um filtro de alguém indo lá e falando, não, isso aqui não pode aqui não, no site. E também o bagulho de cancelamento, que eu acho meio zoadinho. Eu acho que essa é a parte mais legal do Twitter, não ter um filtro, tá ligado? Você pode postar o que você quiser lá e ninguém vai. Quer dizer, sempre vai ter alguém te julgando, mas, por exemplo, você não vai. É que no Facebook é um negócio muito certinho, sabe? Por isso que é uma rede social que é pra gente. Eu acho que, se eu não me engano, o negócio de idade é pra mais de 16 anos ou mais de 18. E as pessoas deveriam respeitar isso. Mas, Eu acho como nós não legalzinho respeitamos, então tá tudo bem. o Facebook e eu não gosto nem um pouquinho do Twitter por causa de uns etc, etc que não convém aqui. Senão vai. É, sim, eu realmente concordo. Tem uns negócios que nossa, muito chato. Mas, assim, você dá uma chance, você se perde naquela merda. Assim, de Eu só verdade. entrei pra pegar o link do negócio e desinstalei essa bosta. Foi Mas enfim, você, eu acho que o você. ponto positivo vai ser a mecanização das coisas, que também vai trazer um ponto negativo, que é o desemprego. Ponto positivo é que talvez haja inúmeras tecnologias para o combate do crime, essas coisas, só que também vai ter um aumento de cybercrime, não sei nem se é assim que fala. Cyberbullying. Cyberbullying vai aumentar Cyberbullying também. também é uma Vai boa. ter muito. É, tipo. Outro. Gabriel, você já terminou de falar? Não, pode falar aí, pô. Não, falei. Vai. Fala aí, né? Tá, enfim. Tipo, outra coisa que é positivo é o aumento de próteses para pessoas com deficiência. É, Sim, verdade. Com aquelas impressoras em 3D. talvez no futuro fique mais barato e seja mais acessível, porque agora é Sim, com um certeza. milhão que ganha uma prótese dessa. Dando, tipo, muito, como fala? Muito espaço para atletas paralímpicos, por exemplo. Sim, nossa, sim. Eu acho que no Certeza. futuro, por exemplo, minha professora no passado estava falando sobre células tronco, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente a definição, só que dava para meio que modificar e essas coisas, e talvez no futuro dê para fazer meio que um embrião com algumas características definidas. Não Sim, lembro exatamente. Eu acho que nesse, uma coisa assim. nesse negócio de nanotecnologia a gente vai conseguir evoluir e combater algumas doenças que pode ocasionar no bebê, essas coisas. Minha professora disse que até isso pode ocasionar um negócio de meio que sistemático. Às vezes a criança pode nascer feia, sei lá, que nem eu. Aí a mãe dela vai lá e instala uns negócios nela pra ela ficar bonita. Eu não lembro exatamente. Tô dando uma de Monark aqui, de Mineiro, que viu no bar que tava passando na rua um bêbado falando. Minha professora falando. Só que Toda Eu também chance, já vi falar disso. toda chance que ele tiver, ele vai falar que ele é feio. Muito Sim, louco. eu já ouvi falar É. disso. Isso daí é uma boa, porque futuramente, no futuro bem distante, na verdade, é provavelmente que os homens entrem em extinção. Aí, se
sem homem não dá para mulheres se reproduzirem. Aí elas podem fazer os embriões de acordo com a Porque coloração homens do Por que você vivem homem. acha que homem menos. vai entrar em extinção? Exatamente. Porque homens vivem menos, ué. Que homem só faz merda, assim, sinceramente. Super Aí só vão. feminista, Mulheres opressa. só conseguem reproduzir mulheres, vai ser uma Vai ser tipo o South Park. mulher. No South Park eles só usavam os espermas do pessoal de lá pra produzir um homem. Não lembro em que lugar, eu vi um episódio por cima. E não usava mais nada. Só usavam Tenho o que trauma com precisava Não, e South mas, Park. arrancava. tipo, Não se coisa de acabar... Rick and Morty. Nossa. Se acabar os homens, não tem aquelas mulheres que tem... É isso. O que você quer dizer com isso? Eu não entendi. Eu não sei como é que fala E aí, isso, cara, não. o que você acha que vai acontecer no futuro? Acabei de falar, mano. Tava falando aí. Tente explicar isso, Daniel. Tente explicar aí. O que você quer tanto falar. Acha a palavra certa, Daniel. Ele tá pensando. Hermafrodita, ou sei lá. Não é hermafrodita, é intersexo que fala agora atualmente. Intersexo. Cara, eu pareço um velho às vezes nas coisas. Eu nem Essa sabia foi que a- tinha essa é adicionado a um última A em pergunta? LGBTQI. Essa é a última velho. pergunta ou tem mais uma? Então Sempre só tem, essas né? as perguntas. Sim, eu acho que a gente já pode acabar finalizando o podcast aqui, já que o Daniel não sabe dizer o que. Ah, Expressar não o vou que ele quer falar isso tanto dizer. não. Eu escrevi no Whats, é isso. Meu Deus. Eu vi, mas eu não entendi muito bem o que você queria expressar com isso. Meu Eu também Deus! não. Acho que eu não Jesus! conheço a palavra. O público agora vai ficar só com a dúvida, não é? E é isso. É. Tipo aquele negócio de Rick and Morty que o Jerry, ele... Foda-se. Ah, não. Não vou. Não, continua. Rick and Morty é legal. É, tem um episódio que o Jerry e o Rick veem a mente de um gato lá, que ele fala que do espaço ele consegue sim. se comunicar. Aí só fica meus olhos e ninguém sabe o que é. Então, acho que a gente já pode finalizar esse podcast, né? Já deve ter dado um bom tempo aí. Pois é. Mano, Eu acho que parabéns, tecnologia no parabéns. futuro, por mais que a gente tente ir no extremismo da coisa, que vai ser todo mundo um monte de nave assim, bebendo champanhe, felizão, enquanto as máquinas fazem o trabalho braçal, e outros que falam que vai todo mundo pra merda, é um bagulho meio, sei lá, porque a história normalmente é chata. Não chata, é burocrática, eu acho, na minha opinião. Nunca é um negócio que caiu um meteoro aqui e começou a aparecer um monte de gente que nem nos quadrinhos, processo, que aí vem, aí testa tal coisa, e sempre fica no meio termo. Pelo menos é o que eu acho. E é isso. É aqui que se encerra a nossa jornada, caro espectador. Espero do fundo do meu coração que tenha gostado. Como vimos, é impossível desvendar com precisão os rumos que nós e a tecnologia iremos tomar. Otimistas dirão que tudo vai dar certo e que futuramente a palavra utopia terá um significado muito maior do que jamais teve. Pessimistas dirão que nossa ambição e imprudência levará à nossa extinção. Não tem como saber. Apenas o tempo dirá. Entretanto, como formaremos a sociedade do futuro, é importante que nossas críticas saiam do papel e que nós tenhamos empenho em tornar o mundo cada vez melhor. Um beijo no coração e tchau!